Salve, salve, andarilhos do imaginário. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Adevaldo de Andrade, diretamente de São Paulo. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Aqui é a Larissa Bajai, falando também de São Paulo. Boa noite, galera. Aqui é a Mayara Barros, do Rio de Janeiro. Fala, galera. Aqui é Lucas Nange. E se vocês acharam que não tinha mais como passar vergonha depois do episódio Conto de Fadas, acharam errado. É hoje que eu vou superar e mostro toda a minha falta de sapiência de conteúdo. Vamos ver se essa galera tá animada hoje. Hoje nós vamos falar de... Xirra. Já baixou a xirra do Lucas. Fazer que não é xirra. Pra animar, tem que ser, né? Como é que é aquele ditado que fala? Geralmente para os estagiários, mas se aplica a situação, né? Se não pode ajudar, atrapalha. O importante é participar. Verdade. Fica quieto agora até o fim do episódio também. Isso aí não pode. A Mayara foi torcer. Bom que você sabe quando meu microfone muda, porque eu tô Então, galera, hoje nós vamos falar de um assunto que eu não sei se vocês conhecem. Não tem muita divulgação, assim, não é tão famoso quanto ficção científica e fantasia, que está bem na moda hoje em dia. Mas é um tema muito interessante, pertinente ao mundo literário. Chama-se o realismo mágico ou realismo fantástico. Gostaria de saber dos meus colegas... Lá vem. O que eles entendem, o que eles imaginam quando escutam as palavras realismo mágico. Não sou capaz de opinar. Brincando. Pô, pior que esse é um tema que, quando a Deval sugeriu a pauta, eu não fazia ideia de que existia. Eu era bem ignorante na época. Agora eu sou só um pouco ignorante, eu não sou tão ignorante mais. Eu já conhecia o gênero, mas eu nunca li nada muito famoso do gênero, não. Até deveria ler. Ou talvez ou talvez você leu e não sabe que leu. Que eu tava pesquisando aqui, vi uns exemplos, que tem gente que dá exemplo, tem gente que não dá. E vi algumas obras que eu falei, nossa, eu li isso aí e não sabia que era fantástico. Eu não conhecia também, acho que o mais próximo... não pode falar ainda qual que é, né? Mas eu acho que o mais próximo que eu cheguei foi filme. O mais próximo que eu vi, acho que foi um filme, baseado em um livro, mas foi um filme. Eu acho que eu nunca li nada de realismo mágico. Esse gênero, ele surgiu no início do século XX. Surgiu no início do século XX, assim, né? Com esse nome, com as características que ele tem, né? E falam que foi uma resposta latino-americana, tanto à literatura fantástica europeia, que o pessoal sempre deu muito mais valor, né? Tanto é que aqui no Brasil a gente não tem muito essa força ainda de fantasia, e também uma forma de ser contra regimes ditatoriais, né? Porque esse gênero foi muito forte na década de 60 e 70. Ele era uma forma, assim, de você meio que tripudiar, né, dos regimes ditatoriais. Assim como na ditadura do Brasil, o pessoal fazia músicas com mensagens subliminares, assim, né? Para ser aprovada e começa a tocar, mas com aquelas mensagens que vinham por trás, que não ficavam bem na cara por causa da censura, né? Então o pessoal começou a fazer esse tipo de literatura também como um tipo de protesto, assim. Pelo que eu entendi, assim, né, mais ou menos, lendo os artigos e tudo mais, o realismo fantástico é mais ou menos uma narrativa que vai tentar ajudar o leitor em um que tem todos os elementos da nossa realidade, né, do mundo como conhecemos, mas com acréscimos, que são coisas estranhas e fantásticas, que modificam tudo que é comum em nosso dia a dia, só que dentro da história não é visto como algo realmente extraordinário, né, algo que os próprios personagens, a própria realidade dentro da história já reconhece, mas não a ponto de ser uma espécie de alta fantasia em que você tem um mundo novo com elfos e anões e dragões, né, que dentro desse mundo novo já é comum, né? Dentro desse mundo fantástico é comum. A gente tem nosso mundo aqui mesmo, tipo Rio de Janeiro, como vocês conhecem, o Brasil, como vocês conhecem, mas com elementos fantásticos. É uma espécie de releitura, né, da nossa realidade. Vai ter um método narrativo que vai dar verossimilhança ao que é incomum ou irreal, né, que inserindo isso na nossa realidade. Tanto que quem lê esses livros de realidade fantástica, né, não precisa ter aquela explicação de por que essa magia ou esse elemento fantástico existe. O irreal se torna real, simplesmente. Assim, você consegue absorver essa realidade dentro do livro. Não falei muita realidade agora, né? Como um elemento comum e natural da obra. Não precisa ser questionada de como nem por que ela existe. Ela simplesmente existe e pode fazer parte disso. Aí o Adeval falou, né,
do regime ditatorial, né, das obras que foram escritas assim, né, até como uma forma de contraste, uma forma de revolta a esse tipo de regime, né, ainda mais com as décadas de 60 e 70 aqui na América do Sul, na América Latina, Brasil, Chile, Argentina, que alguns governos ditatoriais começaram a crescer, né, fizeram um golpe e tudo mais, e mostra que isso é um jeito de mostrar que a arte também é política, né, a arte é política, a literatura é política. Sim, com certeza. E esse realismo fantástico foi um dos meios de reagir a esse regime. E aí um dos exemplos que eu vi de uma escritora é a Isabel Allende, que é parente do Salvador Allende, que teve o governo tomado por Pinochet no Chile. Ela escreveu um livro, A Casa dos Espíritos, que eu também só hoje que eu fiquei sabendo sobre esse nome, eu nunca o li, mas quando eu li a descrição eu falei, nossa, deve ser muito legal. Fala sobre a história do Chile no século XX, né, tudo, como foi a transformação tanto política na sociedade, até o advento da ditadura, pelos olhos de 3 protagonistas de diferentes gerações. E aí vai mesclar a ficção histórica com o realismo fantástico, porque uma das protagonistas é clarividente, parece que ela tem o poder de mexer objetos com a força da mente e tal, só que esse não é o foco, né? Tanto que no realismo fantástico o extraordinário não é o foco da narrativa. Justamente o foco é justamente a sociedade em si, né? Tudo o contexto comum, por assim dizer, né? E esses elementos só são acréscimos que ficam ali, que são tratados como algo comuns também dentro dessa realidade. Tem como exemplo de realismo fantástico, né? Porque há essa coisa em comum, que é a clarividência, no caso A Casa dos Espíritos, mas o foco mesmo é no cotidiano, né? De modo que uma coisa está ligada à outra, a ponto de ser tratada como sendo uma narrativa histórica de ficção e não uma obra de fantasia. Uma descrição que eu não sei se alguém me falou, se eu li, de realismo mágico, é que o gênero ele surgiu quando a realidade já estava tão absurda que os absurdos da fantasia passaram a fazer sentido. Tipo, legal. Então parecia mais legal. Eu não conhecia essa descrição, mas é muito boa. Mas não e é interessante pontuar que hoje em dia as pessoas que eu vejo discutindo sobre realismo mágico e falando do gênero pontuam bastante que não é um gênero que qualquer um pode escrever. Você necessariamente precisa ser de uma identidade marginalizada para poder escrever no gênero, porque o gênero ele é para fazer esse tipo de crítica. Outras pessoas de outras identidades que dizem escrever no gênero, as pessoas consideram que estão apropriando do gênero. É uma discussão bem interessante. Se for pensar o caso da literatura, um contra-ataque, né, ao regime ditatorial, as ideologias dos regimes de ditadura que ocorreram na década de 60, 70, né? Bom que cabe bem isso que você falou, né? Porque você tem gente que estava vivendo na época, né? Conhecia os terrores da época e fizeram tipo eu não quero falar sátira, sabe? Mas é crítica. Uma crítica, né? Por meio desses elementos. Tanto que bota o absurdo o absurdo, o extraordinário, né? Elementos de fantasia como se fossem algo comuns, o que não são. Mas a situação da humanidade estava tão incomum, né? Nem você falou nesse ponto, que aí esses elementos tem mais força. Eu fico imaginando que histórias de realismo mágico vão surgir desse nosso momento que a gente está vivendo agora. Pode ser. E aí você falou das classes sociais, aí um dos que eu lembrei, que eu até ia comentar no começo, é a metamorfose do Kafka. Uhum. Que aí eu tava lendo um pouco assim sobre o realismo fantástico e uma das pessoas que estava comentando sobre falou do livro do Kafka que se insere nesse meio, né, que é uma releitura da realidade, né, que é como se fosse uma sátira e uma crítica a uma questão social, né, da pobreza, do trabalho e tudo mais. Temos o protagonista, o Gregor Samsa, não sei falar o nome, não lembro, eu acho que é isso mesmo, que acorda transformado em inseto. E ninguém explica como, né, ou porquê ele foi transformado em inseto. E mesmo tendo um certo choque, tanto parte dele quanto da família, eles simplesmente aceitam o fato. Né? E o extraordinário, que é isso, da narrativa, acaba se tornando quase uma coisa comum. Algumas pessoas realmente consideram o Metamorfose como estando desse gênero, né? Certo que, assim, há em livros não apenas um gênero, né? Às vezes, porque tem aquela questão também do... Eu só quero pontuar, antes da gente discutir muito sobre o Kafka, que o Kafka antecede a criação do gênero.
Exatamente. Verdade. O gênero de realismo mágico, ele é criado na época das ditaduras da América Latina, e ele é um gênero majoritariamente latino-americano. Uhum. Então, o Kafka, ele tem interseções com o realismo mágico. Inclusive, ele influenciou muitos dos autores que escreveram realismo mágico na época do nascimento do gênero, mas ele é de outra época. Sim. Até porque o realismo fantástico não é um gênero em si, né? Ele pode fazer parte de vários, né? Tem de suspense, assim, de fantasia, romântico. Às vezes você tem um livro que ele tem mais de um gênero na história, né? Mas o que eu quero falar é que esse gênero específico, ele é um gênero político. Sim. Então, ele tem essa característica política, e é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente diz que alguma coisa é realismo mágico, se o autor não é do período, seria de antes, não pode ser realismo mágico, o gênero não existia na época. E se ele é depois do período, tem que ver se ele tem legitimidade para dizer que a história do autor é realismo mágico. Essa carga política do gênero é muito importante. Eu confesso que quando eu comecei a ler sobre realismo mágico, no começo eu fiquei meio... Nossa, mas não tô entendendo direito esse negócio. Por que não é só fantasia? Por que é uma realidade? Mas quando eu li a questão da ditadura, pra mim deu um estalo de entender o porquê colocar esses elementos fantásticos na realidade, né? Tanto pelo que a Mayara falou, quanto realmente a ideia de que as utopias, as coisas que as pessoas queriam atingir eram possíveis sim, né? Faz muito sentido dentro do contexto histórico. Porque se a pessoa que está fora desse contexto do realismo mágico, quando escreve histórias que se aproximam do realismo mágico, ela pode simplesmente chamar de fantasia, entendeu? A questão é, para você dizer que uma história é realismo mágico, precisa ter esse contexto político, pelo menos nas discussões que eu vi de autores hoje em dia discutindo. Essa que eu não li nada sobre essa questão que tem que ter um tema assim, político no meio, porque eu li alguns contos de... Acho que foi... o autor é Luiz Borges. E não tinha assim, esse caráter político, e também eram contos que estavam dentro desse realismo mágico que ele escreveu durante esse período e tudo. Mas assim, nem todos os contos dele têm essa influência, essa questão política também. Mas o fato dele ser um autor latino escrevendo durante a ditadura caracteriza esses contos como políticos, entendeu? A questão do gênero não é necessariamente o que está na história, é o contexto. Depende do conteúdo, né? Se havia alguma crítica social, ou uma crítica à economia, à cultura, à ideologia, né? Isso já entra no contexto político até. Essa própria crítica a certo padrão, assim, que é determinado para a sociedade, como se fosse uma imposição à sociedade, e você cria uma crítica a isso mediante elementos do realismo fantástico, né? E não é necessariamente falando contra um governo ditatorial, entendeu? Diretamente. Já vi gente no Twitter reclamando de uma autora branca norte-americana que escreveu uma história de fantasia urbana e chamou de realismo mágico para vender. E a comunidade latino-americana ficou muito pé da vida com a autora, entendeu? Então, eu queria aproveitar e trazer uma discussão. Diga aí. Porque o que eu tinha visto, que eu até comentei, né, que eu vi o filme, foi o Cloud Atlas, que em português é A Viagem, né? E foi considerado como realismo fantástico, mas eu acho que ele não tá nesse contexto, tá? Eu não sei, o autor Tô procurando. latino-americano? Não, tenho quase certeza. Português. Não, calma aí, não sei. Não, ele é inglês. Não é realismo mágico, realismo é fantasia. O contexto mesmo tendo. Tô até pensando assim, um contexto de realismo mágico, até nos detalhes, assim, tem a questão distópica, né, futurista e tudo mais. É uma questão é uma crítica à sociedade, questão. Sim. Tem, né, essa questão política, crítica social, mas quando a gente pensa em época e em nacionalidade, tá totalmente fora, né? Sim. Acho que o realismo fantástico, acho que ele aponta muito para a identidade. Escritores e escritoras latino-americanos querendo falar que o realismo fantástico é uma obra nossa, né? Porque a gente também tem inserido nisso, né? Falando, como contexto assim, essa nossa identidade, né? Por isso o pessoal fica meio pé da vida, assim.
fantasia pode fazer crítica social. Dizer que a história é realismo mágico, pra quem escreve, pelo que eu entendi do que eu vi acontecer, do que eu li, é se apropriar de um momento histórico que aconteceu na América Latina, entendeu? Mesmo quem escreve depois, tá conversando com esse momento. É uma... Mas vocês acham que é possível escrever realismo mágico sem ter vivido esse momento? Mas a gente pode não ter vivido o momento, mas nós somos herdeiros desse momento. Sim, é perfeito. A nossa herança cultural histórica, né, afeta a gente diretamente. Hoje a gente vê bem isso que está acontecendo. A gente sente os efeitos daquele momento até hoje. É só olhar pro que tá acontecendo aí fora hoje em dia. A comemoração do golpe de 64 foi o exemplo. Mas aí só pra gente manter um debate aqui, né? Já que a gente tá precisando de muita coisa pra conversar. Se de repente um alemão estudasse sobre o gênero e fosse fazer uma história de realismo mágico durante o nazismo ou um fascismo da Itália e colocasse todas as características que tem no gênero, como questões que você tem a distorção do tempo, que tem aquela coisa cíclica, transformasse o comum e o cotidiano numa vivência que colocasse coisa sobrenatural e fantástica, mas que se passasse totalmente na Alemanha. E o gênero fosse totalmente dentro do que o realismo mágico prega. Mesmo assim, não poderíamos considerar isso como um realismo mágico. Tem que ver se na Europa, se a literatura dos países afetados pelo nazismo, pelo fascismo, se surgiu algo parecido, entendeu? Algum nome especial, algum nome específico pra eles. Porque tá tudo dentro de fantasia. A gente cria subgêneros pra tentar aproximar as histórias por alguma característica arbitrária. Vou cortar não. Não precisa cortar não. Deve ser isso mesmo. Provavelmente eles têm algum subgênero com um nome próprio deles para retratar, né, essa época, todas essas questões políticas que eles passaram. O que eu tô colocando aqui é que eu vi muita gente no Twitter debatendo essa questão quando essa autora fez isso. É como se você estivesse perdendo uma parte da sua história. Não, eu entendi. A apropriação cultural. Você falou. Isso, exatamente. Larissa? Oi. Oi. Tô aqui, você tá ouvindo, ué? Por quê? Não. Toda vez que não tiver nada pra falar, eu vou falar, por quê? Então temos o realismo fantástico com uma herança, assim, por assim dizer, de regimes totalitários, que a gente pode se dizer que é é um aspecto cultural da nossa literatura. E não só literatura, né? Porque, se não me engano, também a pintura também tem modelos, assim, adotados pelo realismo fantástico, né? Até o forma de pintar. Só que aí que tá, eu acho que, se não me engano, eu vi artigos sobre isso, falando da pintura, só que na década de 20, que era heranças de pintores surrealistas, alguma coisa assim. Que aí também já destoou bastante. E é por isso que fica meio difícil discutir, debater, assim, realmente o realismo fantástico. Na literatura eu sei que é da época da ditadura. Se na pintura tem um movimento parecido com o mesmo nome, eu já não sei. Parece que não tem... Eu não sei, pelo menos se vocês encontraram, mas eu não sei, não vi nenhuma autoridade sobre... Eu também não. Uma pesquisa científica... Eu acho que eu já li alguma coisa, mas também não vi assim... Produzida assim, falando assim, assado, e analisando tudo, tanto que o próprio termo, assim, é meio desconhecido, né, meio, entre aspas, deixado de lado. Porque eu acho que até quando fala em fantasia ou distopias também, né, assim, apesar de distopia não ter um contexto, assim, não ter um elemento fantástico, né, com algo surreal, né, assim, você tem só mais a crítica política, acho que parece como se esses gêneros absorvessem o realismo fantástico e, assim, as pessoas simplesmente não falassem mais o termo. Eu mesma só fui conhecer esse gênero ano passado. Eu fui quando o Adeval apontou. O Adeval, vamos falar sobre isso. Aí vamos, claro, o que é isso? O que é isso, Adeval? Não sei, mas vamos falar. Eu acho que eu acabei conhecendo por causa dessa treta que deu com a autora americana. Então a gente fala um pouco sobre as características do realismo fantástico. Entre o que a gente já apontou aqui, né? Essa questão cíclica que eu falei agora há pouco, a distorção do tempo
É interessante, eu tô acabando de ler agora Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, e é bem interessante essa questão que ele faz do tempo, porque assim, ele coloca o personagem aqui, e aí a trajetória dele segue, e quando você menos espera, ele volta o personagem para ele ficar quase como ele era antes de, por exemplo, sair de casa, entendeu? Outra coisa interessante dessa questão temporal que ele faz é esquecer personagem. Ele faz uma narrativa com vários personagens, né, com a visão o narrador onisciente, e aí ele coloca o personagem em determinado lugar e passa várias e várias páginas sem falar nele. Você passa muito no tempo, daqui a pouco ele retoma o personagem de novo do nada assim, fala, mas eu pensei que esse personagem tinha viajado, tinha morrido, mas não, ele tá ali. Aí tem essa questão bem interessante assim, do ciclo temporal nessa escrita. Ele tem que ter uma narrativa bem forte, assim, né, pra conseguir manter quem está lendo. Eu acho que é muito fácil se perder também, né? E ter furos na história. Tem que ser muito cuidadoso pra fazer esse tipo de narrativa. Ter muito cuidado. Quando você trabalha assim com o tempo, não segue uma linha cronológica certinha e tudo. Um outro aspecto que eu vi, sim, falando sobre o sentido muito das narrativas, para poder perceber essa realidade. E que você trabalha o sentido, toda aquela coisa em comum que está dentro da narrativa, né, acaba se tornando comum justamente por isso, porque te aproxima mais. Né, aproxima mais quem está lendo, assim, consegue perceber o que o protagonista está sentindo, assim, ao se deparar com algo extraordinário, né, com algum elemento mágico. E aí, como a sensação do personagem é de que é algo incomum dentro do comum, se é que isso faz sentido, né? Eu tenho que comprar um novo fone, ou de novo. Não, seu fone, eu já falei. Veio que aí justamente essa percepção do sentido que é bem usada no realismo, desse subgênero narrativo. E é bom que isso também ajuda a ter mais proximidade com o mundo de quem lê, né? Porque se trata do, entre aspas, o mundo comum, né? No caso, você pega alguma obra assim, da Isabel Allende, né, por exemplo, falando sobre o contexto chileno, aí quem lê, seja quem viveu isso ou quem está vivendo com as consequências dos fatos, né, das mudanças culturais, políticas que aconteceram, né, consegue se ver ali dentro, mesmo quando tem toda tem algum elemento como fantástico, uma clarividência, né, como sobrenatural, mesmo com esses elementos você consegue, tipo, nossa, isso parece tão real, parece tão verdade, né, porque eu consigo perceber isso na vida aqui, consigo perceber as consequências desses fatos históricos na minha própria vida. Vou fazer um comentário viajeiro agora, posso? Mas, ótimo. Comentário andarilha. Eu fico pensando se a gente não encontra um outro ponto de identificação com essa história, porque com essa história não, né? Com esse estilo de escrita, porque eu acredito que todo mundo já passou por uma situação na vida que achou muito surreal. Mas enfim, você continua vivendo, porque você não pode fazer nada sobre aquilo, sabe? Eu sinto que talvez tivesse esse ponto também, sabe? Por mais que não seja o ponto central, não seja o objetivo, acho que a gente acaba identificando, assim, pelas coisas loucas que já aconteceram na nossa vida e que, você fez o que sobre aquilo? Nada, né? Você continuou seguindo. Eu acho que pra mim o que me ajuda a entender esse gênero é exatamente pensar que ele tá se referindo a um contexto e a um momento em que o mundo tava tão absurdo que o absurdo parecia normal. Que você ficava vendo umas paradas que você, tipo... É que nem a gente vê hoje em dia algumas notícias e você pensar, tipo, como isso não é uma notícia do sensacionalista? Tipo, como isso não... Essa é uma análise muito boa, essa análise é muito boa mesmo. Retrata muito bem o tema, o gênero. Que é um momento em que a realidade tá tão absurda que a realidade parece mais ficção que a ficção. Eu queria só pontuar uma coisa aqui dos 100 Anos de Solidão, saindo dessa coisa coisas absurdas, mas possíveis de acontecer, e o que o gênero pode trazer também, que são coisas absurdas que não podem acontecer. Tem vou dar um micro spoiler aqui, tá, gente? Mas a gente... Não dá pra gente entender bem. Vocês pulam um pouquinho. Tem uma cena no livro que morre uma personagem, e como é que a mãe da personagem fica sabendo que ela morreu? Ela tá em casa, ninguém vai lá dizer a ela que aquela pessoa morreu. Não. A pessoa é assassinada, o sangue percorre a rua inteira, vai até a casa dela, e ela vê o sangue no chão, acha aquilo muito estranho e começa a seguir o sangue, a lista de sangue que fica na rua. E isso, o próprio sangue foi lá bater na porta dela. Porque o filho foi dizer,
vem até aqui que eu fui assassinado. E a mãe sai procurando sangue, vai chegar até lá onde o filho tá. E no livro, isso é dito como que toda pessoa fosse avisada assim, que quem morreu, a pessoa vai ficar sabendo que morreu dessa forma. E isso que é interessante. Fim do spoiler. Fim do spoiler. É bom indicar início e fim pra pessoa que tá tentando pular, pra ela saber quando ela pode voltar a ouvir. É pior que todo episódio a gente tá dando spoiler de alguma coisa. A gente tá aprendendo, Simplesmente sai. A gente tem que fazer um cortezinho e dizer, momento spoiler. Nossa, aí vocês estão pedindo muito das minhas habilidades de editor. Eu não sei fazer isso, não. No máximo eu faço um pouco, rebento. Mas o que eu ia falar? Essa questão que a Mayara falou, né? Tipo, que a realidade tá tão absurda, parece... Não, que a realidade tá absurda que parece ficção. Também tem um outro lado que eu li num artigo do realismo, que chama Realismo Fantástico, né? Do site lounge.obviousmag.org, que o João Ricardo falou, pode ser um pouco mais ou menos o contrário do que a Mayra falou, contrapõe bem, mas que vale bem a pena ler. Ele escreveu: transformar por um momento curto que seja nossa realidade, muitas vezes árida e maçante, num mundo fantástico cheio de possibilidades que podem nos ajudar a melhorar nossa rotina diária, não tem preço. Algumas vertentes artísticas podem colocar mais cor, mais luz e sombra, mais profundidade no nosso olhar 2D, libertando a nossa corrompida imaginação pelos nossos espaços de trabalho, a nossa rua esburacada, no governo desumano, nas telas midiáticas que só mostram os horrores daquilo no que a humanidade está se transformando. Aí eu até lembrei que a gente citou no episódio anterior sobre o filme A Sociedade dos Poetas Mortos, né, que essa transformação da realidade por meio de um olhar artístico, né, talvez não só no caso do realismo fantástico, né, mas a própria arte em si, é um dos valores que a arte tem e que permite às pessoas não apenas sobreviverem, mas viverem, ou darem um sentido a uma vida que pode ser cinzenta, ou rasa, ou maçante, né? E esse viver em vários aspectos, tanto sociais, culturais, psicológicos, emocionais, ou políticos e tudo mais, é um dos fatores que também nos ajuda a sobreviver, mostrando como uma coisa está ligada à outra, né? Assim, eu acredito que quanto mais você sobrevive sem estar vivendo, né, mais sem sentido e chata a sua vida vai sendo, né? É o que é capaz de nos fazer definhar sem termos algo extraordinário ou de uma beleza incomum transformado em nossa vida. O realismo fantástico, né, como sentido não, né, o reflexo da sociedade que passa por absurdos, né, ao mesmo tempo que a sociedade também é repleta de horrores e é monótona e pode ser vazia, né, para quem não tem esse aspecto extraordinário que a arte possibilita para a vida, né, é isso que nos permite viver. E aí quando você usa o realismo fantástico até como uma crítica à sociedade por meio de elementos fantásticos, né, tipo, você consegue dar mais destaque a isso, né, mais força e mais sentido à própria existência humana, né, a própria condição da realidade social e da realidade política, e ao mesmo tempo você mostra, a gente pode também, tipo, a gente pode combater isso, a gente pode ser contra isso, a gente pode reverter essa situação, dá esperança. Eu tô devaneando de novo, sabe, olhando pro teto e falando coisa assim, saindo. Mas esses momentos são legais. O devaneio da gente ajuda. Acho que em todos esses episódios cada um de nós já teve um momento assim, né? Sim. Aí, o que mais temos? Eu peguei características do realismo fantástico dentro do Wikipedia. Eu notei aqui, mas tem alguns que mesmo lendo nem eu entendi o que significa. Tipo, o realismo fantástico tem uma preocupação estilística, partícipe de uma visão estética da vida que não exclui a real. Deixo pra vocês explicarem. Boa sorte. Pra mim cortou um pouquinho, então não dá pra explicar. Acredito que, assim, a questão estética é o estilo em si, né? O gênero em si. O Gabriel Garcia Marques, ele tem um estilo bem característico assim mesmo, né? É uma narrativa bem diferente de tudo que eu já li até hoje. E essa questão de não deixar fugir o cotidiano é que, de certa forma, o gênero tem isso também, né? Você coloca o fantástico, mas o cotidiano é muito presente. Assim, na minha visão, o cotidiano é mais presente do que na fantasia. As coisas do cotidiano. Porque é uma coisa na realidade da gente. Tem elementos fantásticos, sim. Mas ele é mais voltado para o que a gente vive. Tipo, em algumas histórias, ele pega aquele período, vai falar sobre aquele período, tipo, fosse falar dos cangaceiros, vai falar sobre, o tema principal são os cangaceiros, coisa do cotidiano da época, e colocar elementos fantásticos dentro
mas o foco principal continuaria sendo os cangaceiros. Eu entendo também que essa questão estética, porque assim, minha interpretação livre agora, tá? A fantasia, de forma geral, ela é muito livre, muito aberta para diversas formas de escrita, enquanto o realismo mágico tem várias características bem específicas, então tem toda uma estética para ser seguida no texto para classificar como realismo mágico. Sim, sim. Aí, agora eu consigo entender um pouco melhor, eu acho. Obrigado, professores, professora. O que mais podemos questionar? Tem mais definições que você Deixa eu ver outra. Quem já falou dos elementos mágicos e fantásticos percebidos como parte da normalidade pelos personagens, né? Que dentro da narrativa tem algo extraordinário, mas é, entre aspas, normal. A presença de elementos mágicos, alguma vez intuitivos, mas no caso assim, que não tem motivo para explicar, né? Não tem o porquê, né? Tipo, não tem nenhuma explicação real, assim. Acontece em algumas histórias, uma personagem viaja, vai para algum lugar, some por uns tempos, tipo, vai virar um andarilho. E de repente o cara volta totalmente diferente, com a força sobre-humana e coisas assim. E não fica muito bem explicado como ele conseguiu ficar daquele jeito. Ele só voltou como que o mundo ensinou ele e a partir de agora ele é assim. E aí tá aquela diferença também. Quando você pega um livro de alta fantasia, tem magia, tem dragão, também não necessariamente explica. Como de alta fantasia, você já acredita nisso, sabe? Criado. Agora no caso do realismo fantástico, não. Você tem, sei lá, o cenário brasileiro na década de 70, em plena ditadura, com algum elemento fantástico. Aí, tipo, a princípio parece, nossa, mas como que surgiu? Mas aí depende também quem está escrevendo, né? A capacidade de construir uma narrativa que simplesmente absorva, né? Quem está lendo ali e fala, não precisa nem questionar, só segue que tá verdade. E a pessoa, é isso mesmo. Você já sente parte daquilo, você sente que o fantástico faz parte da realidade. E todos os outros, assim, a gente meio que já falou. Presença sensorial, realidades com acontecimentos fantásticos, distorção do tempo para que o presente se repita ou se pareça com o passado. Essa é até a questão, né? A história se repete. Né? Se for pegar o contexto histórico-político, assim, que a crítica do realismo fantástico tenta imbuir, né? Tenta criar, isso cabe bem. Né? Agora mesmo a gente vê isso no contexto político nacional que estamos vivendo aí. Só podia acrescentar, né, a crítica à sociedade, né, a crítica à sociedade, à política e tudo, dependendo do contexto que a obra está sendo escrita, o contexto que a narrativa passa. Às vezes essa crítica nem é intencional, é só como a maneira como a história é construída e narrada, a crítica surge. Sim, eu acho que o caso que eu estava lendo do livro da Isabel Allende, que fala sobre a própria questão do machismo, que é estruturado, né, pela política, pela ideologia política, né, vigente na época, porque faz essas protagonistas, que são 3 mulheres, né, acabarem sendo obrigadas a realizar várias coisas, manter a dignidade ou conseguir emprego e tudo mais, né, para protagonizarem a história, né. E não é necessariamente apontando um problema político, né, ele já está intrínseco ali, né? Ele já é o pano de fundo da história. Você não precisa, tipo, desenhar ele, né? Que ele que vai seguindo com a estrutura narrativa. Sim. Larissa? O quê? Aí. Coloca de pressão, rapaz. Não, eu queria ouvir ela falando por quê. Porque a gente ficou. Atenção, eu só não tenho o que falar. E aí ela combinou que ia falar por quê quando ele chamasse. É porque a gente ficou tanto tempo sério, aí minha maturidade não permite isso, vocês estão entendendo? É que também eu tô acompanhando o Lucas assim. O Lucas fala, aí tem uma. Por que não? Aí fica silêncio. E a opinião de vocês? Queridos ouvintes, né? Queridos ouvintes. Antes de começarmos a gravar, cada um já deu a desculpa, né? A Larissa falou que a internet estava ruim. A Mayara falou que estava gripada. O Adeval estava dando porrada em alguma coisa lá perto, fazendo um barulhão no áudio. Não, foi só uma coisa que caiu aqui. Não só dar porrada em nada não, rapaz. E tipo, cada um falando, não sei se eu vou falar. Daí eu, como eu não tenho criatividade, sem nenhuma culpa. Geralmente eu boto meu cachorro solto pra ficar latindo, atrapalhando a transmissão, mas não deu hoje. Aí, ó. Deixei essa tossida na gravação só pra provar que não é desculpa. Vou parar de botar meu microfone agora toda vez que
Mas assim, vamos seguindo. Algo mais a se falar, gente? Olha, eu já esgotei tudo que eu sabia de realismo mágico. Temos os principais autores, né? Assim, eu listei alguns aqui, né? Não são os principais, mas tem mais, tem mais autores, mas não deu pra trazer todo mundo, toda a galera pra cá, né? O mais famoso, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, que é o Gabriel Garcia Marques, que já foi citado inúmeras vezes aqui. O Júlio Cortázar, que é argentino, ele tem muitos contos dele, contos muito famosos. Ele chegou a ser comparado a Edgar Allan Poe. Tem as histórias mais famosas dele, são o Jogo de Amarelinhas e a História dos Cronópios e de Famas. Tem o Jorge Luiz Borges, que eu falei também aqui um pouco, e os brasileiros, né, que são considerados autores de realismo mágico. Não conheço, eu coloco aqui meia culpa, né? Agora tenho que criar vergonha nessa minha cara e começar a ler, que é o José J. Veiga, o Murilo Rubião e o Dias Gomes. O Dias Gomes ele ficou famoso pelo livro, pela peça de teatro, aliás, que virou filme O Pagador de Promessas. O filme é antigo, né? Esse é aquele do cara, acho que no sertão, que Isso, tem que cair na cruz andando, alguma coisa. Só que eu não encontrei nenhuma análise se essa peça em si está dentro desse gênero. Eu não sei, eu acho que não. Mas ele tem alguns contos que é dentro do realismo mágico também. Eu acho interessante que algumas pessoas listam a Frida Kahlo como parte do movimento também. A questão que a gente falou de pintura, né? É. Interessante. Até vim aqui, tem gente que bota o Franz Kafka também. Eu concordo mais com você. Do tempo, né? É como que ele foi o precursor, né? Dele, que esse tipo de história assim, eu acredito que ele seja um dos primeiros, né? Essa história que junta coisa mais realista com fantástico, assim. Mas não tem essa questão que a gente falou aqui do momento histórico, né? Isso. E questão do lugar, vendo aqui Murakami, japonês, escuto muito falar sobre ele aqui. Ele está sendo apontado como um autor de realismo mágico, realismo fantástico. A questão é de achar alguém que entenda muito mais do que a gente para discutir isso. Exatamente. Assim, a vida é um constante aprendizado, né? A gente está aprendendo. Até por isso, a gente está aqui falando. Quem souber mais do que a gente, coloca nos comentários o que a gente está falando, o que a gente deve estudar, por onde a gente deve ir, que já ajuda também. Que é tudo democrático, galera. Vamos aprender juntos. Eu só tô ligeiramente decepcionada que eu não consigo achar nenhuma outra autora que tenha participado do movimento além da Isabel Allende. Tem uma tal de Angela Carter, mas acho que ela é norte-americana, é inglesa. Tem essa Laura Esquivel nessa lista também, que é mexicana. É mexicana, essa entra na nossa permissão aqui. Essa a gente deixa. Na nossa permissão. Aqui a gente tem mandarilhos realismo mágico. No nosso consenso. A gente adotou aqui o cilandarilho do realismo fantástico. E quem discordar, é só falar nos comentários que a gente escuta, viu? A gente não tem vergonha não. E discute. Gente. É sempre bom debater. Bom que agora Contem pra gente se vocês já leram, quem vocês leram, se vocês acharam que tá dentro do que a gente falou. Se já conheciam o termo realismo fantástico. Se já escreveram realismo fantástico, olha só, isso é legal também. Perfeito. Bem, vamos ler vocês. Algo mais? Acho que é isso. Acho que é isso. Larissa! Por quê? Oi! Hashtag por quê? É a hashtag da Larissa já. Hashtag por quê? Tem a hashtag jornada dela e da Maiara. A Devon ainda não tem não, né? Quem ainda vai criar. Pouco a pouco. É porque faz muito sentido comigo. Porque eu sou bem zequinha na vida mesmo. Eu vivo perguntando por que das coisas. Hashtags possíveis letterings pra merchandise depois. A gente vai ter. Aí. Tem que sonhar alto. Sim, ué. Um dia desse eu tava pensando, caramba, no episódio 200 do Andarilhos Imaginário tem que ser algo muito foda. Esse é o nosso 8º episódio, viu, gente? Sem contar o RPG e o podcast é delas. Bastante coisa já, né? Eu sei, vocês não vão se livrar de mim tão cedo, eu sei que vocês estão querendo. Nem pretendo. Valeu o coraçãozinho agora. Deixa eu ver se eu sei mandar aqui. Cadê coração? Cadê? Não tem coração, gente. Tô mandando emoji de coração, mas eu não sei mandar emoji de coração.
Volta às origens e manda esse A dois. hacker já mandou. Agora copia e cola. Achei. O filme é verde. Ah, você foi no Green Heart. Eu sou não é green, coração é verde. Serena. Esse então. Volta a ser Larissa? Por que não? É coração platônico verde. Aham. Como é que faz? Eu Ou quero então mandar envenenado, né? Não é lá embaixo, na carinha do emoticon lá. Acho que tem azul. Então eu tô procurando. Em cima da. Eu sou Ravenclaw. Tem. É só tirar os espaços do que eu escrevi no chat. Querem falar mais alguma coisa? Não, tá bom. Tá ótimo. Eu não tenho mais o que falar, gente. Também não, é assim. rolando. Eu acho que eu dei minha contribuição já, porque eu também não tive tempo pra estudar, não. Eu não terei tempo pra estudar por um bom tempo. Pode ser que eu também não tenha, então vai ser assim, vai ser meio na raça mesmo. A gente vai escolher o A tópico gente da vai falar infância. o que a vida ensinou e é isso aí. Então, andarilhos, por hoje é isto. Espero que tenham aprendido alguma coisa nesse podcast maravilhoso sobre realismo mágico. Nós aprendemos com certeza. E até a próxima. A Devalde Andrade falando aqui de São Paulo. Boa noite, pessoal. Obrigada por terem acompanhado a gente nas nossas ideias e divagações. Espero que tenha sido legal pra vocês. Até a próxima. Aqui é Larissa Bajá de São Paulo. Boa noite, galera. Pelo menos, se alguma coisa vocês tiraram desse episódio, é que realismo mágico é um gênero que existe. Então já é alguma coisa. E até a próxima. Boa noite. Gente, então. Tchauzinho. Aqui é Lucas Dantas de Beraba. Até.